18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o professor da Escola Superior de Ciência da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, Alex Martins. Muito boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Karine. Boa noite. Pessoal, todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito obrigada pela sua participação hoje, por você estar conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Seja bem-vindo. Então, professor, o senhor imaginou algum dia que poderíamos estar vivendo numa calamidade como essa, com pessoas morrendo por falta de oxigênio dentro dos hospitais? Karine, de fato estamos vivenciando tempos muito sombrios e obscuros. Nunca na história da minha formação e do meu curso, né, sou enfermeiro de formação, imaginei que passaria por uma situação como essa que estamos passando aqui no Amazonas, né? Um estado de guerra praticamente. É uma situação complexa de ser resolvida, um problema que necessita aí do apoio e união de todos, no momento onde o nosso país se encontra tão dividido politicamente, né? Então, nunca imaginamos vivenciar uma situação como essa. Professor, e detalhe, né? Essa é uma crise anunciada. As autoridades, a população não levaram na realidade a sério os alertas aí dos epidemiologistas de que teríamos uma segunda onda, não é mesmo? Isso não é verdade? Isso já não está anunciado já há algum tempo, já que seria complicado essa segunda onda? Sim, Carlos, concordo plenamente com suas colocações. Vivenciamos uma época de negacionismo, onde a ciência é colocada em segundo plano e interesses particulares, eles se sobressaem no momento onde as vidas estão em jogo. Então, realmente, vivenciamos tempos difíceis. E o cenário, há meses a gente já deveria ter agido. Nós temos o melhor programa de imunização do planeta. Tivemos 30 anos de exemplos positivos para o planeta, temos um dos melhores programas de imunização, então sempre tivemos essa condição de vacinar em massa, de produzir vacina. Entretanto, acredito que demoramos bastante para que começássemos a agir, né? E estamos pagando um preço alto por essa demora. Bem alto. Sem dúvida, professor, o senhor se refere ao SUS, não é? Que é um modelo único, é um modelo muito bem desenvolvido, não é isso? Temos o melhor modelo de saúde pública do planeta, inclusive muito bem copiado por algumas nações, né? Somos exemplo. Nós temos 17 vacinas que são disponíveis pelo Ministério da Saúde de forma gratuita. E nós nunca vivenciamos um momento como esse. Nenhuma das 17 vacinas bateu meta no ano de 2019 e 2020. Então, vivenciamos um momento muito complexo e difícil, onde as pessoas estão desacreditando numa tecnologia que é a vacina, que é a ciência, uma das maiores tecnologias que a ciência desenvolveu depois dos antibióticos. E nunca anteriormente a gente questionou as vacinas como estão sendo questionadas agora. É verdade. Então, realmente vivemos tempos difíceis. Exato, professor. E a gente sabe que os médicos estão precisando aplicar morfinas e alguns medicamentos para diminuir o sofrimento desses pacientes que estão morrendo por falta de ar, de oxigênio, né? O próprio presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, falou com a gente e fala que os profissionais estão sendo obrigados a fazer essa eutanásia. A pergunta é agora do outro lado, né? Como é que fica o psicológico desses profissionais que já estão exaustos por enfrentar a guerra da pandemia, agora enfrentando mais essa situação da falta de oxigênio? Como é que fica esse profissional? Infelizmente, eu tenho vivenciado cenas muito difíceis pelos SPAs, né, dos quais eu consigo auxiliar nas emergências, consigo atuar nos plantões. O último que eu realizei foi um plantão de 12 horas no SPA da Redenção e vi cenas muito difíceis e que com certeza nunca na minha vida vou esquecer. Pacientes agonizando com necessidade de oxigênio e com horário contado na unidade. Então, assim, a gente trabalhando sabendo que o oxigênio vai durar só mais 2 horas e de repente chega a doação da sociedade civil. Isso tem nos ajudado muito. Então, ao mesmo tempo que vivenciamos momentos de muita tristeza e dor como profissional de saúde, né, também vivenciamos momentos muito bonitos,
onde a gente percebe que a união faz a força e a gente consegue, com a ajuda de todos e com a união, vencer alguns obstáculos e desafios muito duros para a nossa profissão. Professor, a vacina ela está chegando aí, né? Mas a quantidade ainda é muito pequena para garantir a imunidade da população de um modo geral. Quando o senhor acha que nós vamos chegar a um nível que dê tranquilidade a todos? Qual é o tempo? Carlos, nós recebemos ontem 256 mil doses, isso já contemplando dose 1 e dose 2, né, dessa primeira fase. Isso corresponde a 128 mil vacinados só no nosso estado. Então isso é muito difícil, porque 128 mil doses não representam nem um quarto da necessidade da nossa meta de vacinação por aqui no estado do Amazonas. E não temos previsibilidade de quando vamos receber outras doses, até porque todas as doses de vacinas que estão em território nacional já foram distribuídas. Então é preocupante esse cenário, até porque quanto maior for a demora na distribuição dessas vacinas das outras fases, né? Temos 4 fases de vacinação. Quanto maior tempo demorarmos para vacinação, mais tempo a gente permite que o vírus se replique e sofra uma nova mutação, deixando essas vacinas obsoletas. Então é muito preocupante essa situação que a gente vivencia hoje. Esperamos e aguardamos o posicionamento do Ministério da Saúde para que ele consiga fazer o mais rápido possível essa negociação e importação dessas tecnologias de insumos imunobiológicos. Pois é, professor, porque tem um prazo, né, para que essa pessoa, de repente, essa que recebeu a primeira dose, receba a segunda e aí sim fique imunizado, porque essa vacina precisa de 2 doses e parece que é um prazo de 28 dias. Então, ou seja, é capaz da gente estar vacinando pessoas que não vão ficar imunizadas, porque não vão receber a segunda dose daqui a 28 dias. Exato. Por isso que o Estado deve garantir a vacinação nessa primeira fase e reservar metade dessas doses já para a segunda fase, visto que não temos previsão de quando vamos receber outras vacinas, né? Até porque ainda estão em fase de negociação de contratos com indústrias farmacêuticas, né? O Ministério da Saúde ainda está negociando muitas vacinas. Então, por conta disso, essas 256 mil doses representam apenas 128 mil vacinados, uma vez que a gente vai ter que reservar essas doses para daqui 28 dias estar realizando esse reforço aí na população, né? Professor, mesmo quem toma vacina, é importante lembrar que deve continuar usando aqueles procedimentos básicos, né, de prevenção, né? O distanciamento, máscara. E outro detalhe também, os efeitos colaterais. Tem muita gente que se preocupa com os efeitos colaterais da vacina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Carlos, todos os testes clínicos que foram realizados com a vacina Coronavac, aplicada em milhares de voluntários, demonstraram uma segurança altíssima. Foram raríssimos os efeitos adversos que essa vacina causou e quando causou, raríssimos efeitos, foram efeitos muito leves, como dor local, no local da aplicação, vermelhidão, né? Enfim, efeitos adversos muito leves. E a gente tem que lembrar que a vacina foi desenvolvida para que a gente consiga trazer mais esperanças, né? E no combate de uma doença. É seguro, então? É seguro. E não se vacinar corresponde a correr o risco de pegar um Covid-19 e sua forma grave, desenvolver sua forma grave, né, da manifestação da doença e acabar aí indo a óbito, como a gente está vendo milhares de brasileiros, né? Nosso país liderando o ranking internacional no número de óbitos e infectados. Sim, professor, daí as pessoas estão perguntando aquelas 1000 dúvidas, né? Quem já teve Covid pode se vacinar, quem está grávida, quem está em tratamento de câncer, diabéticos, hipertensos, enfim, existe alguma... Perfeito. Perfeito, Karime. Essas dúvidas, elas são importantes da gente sanar. Quem já teve Covid há mais de 4 semanas e não apresenta sintomas da doença mais, já se recuperou, pode e deve se vacinar se fizer parte da convocação, né? Do grupo, né? Do grupo que vai ser convocado para vacinação. Lembrando que nós temos 4 fases. Essa fase inicial são para os povos indígenas, vivendo em terras indígenas, os trabalhadores da área da saúde, pessoas de 80 anos ou mais,
pessoas de 75 a 79 anos e pessoas com 60 anos ou mais, desde que estejam vivendo em instituições de idosos, né? Idosos Fechadas. Institucionalizados. Mas assim, temos algumas recomendações sim. Na fase de testagem dessas vacinas, da Coronavac, do Butantan, não foram incluídas grávidas nem lactantes. Então, não são recomendadas para essas 4 fases agora a vacinação de grávidas. Contudo, se porventura uma mulher se vacinar e descobrir posteriormente que engravidou, ela deve ser tranquilizada pelo profissional de saúde, até porque os riscos são ínfimos, já que a gente está tratando de uma vacina desenvolvida com um vírus inativado. Então, a chance disso causar algum problema numa gestante, ela é muito rara e praticamente impossível de acontecer, né? Mas existem outras questões. Os pacientes ou as pessoas que tiverem uma doença de base controlada, elas podem sim e devem tomar a vacina. Pessoas que não devem tomar as vacinas são aquelas que têm um quadro sugestivo de alguma infecção ou uma doença em atividade. Essas devem aguardar em no mínimo 4 semanas a partir do primeiro dia de sintoma e conversar com o seu médico que o acompanha para tomar essa decisão a respeito do risco e benefício de estar tomando essa vacina. Ok, tem mais na relação aí que o senhor indica não tomar a vacina nesse momento, nesse primeiro momento, fora de grávidas, essa situação que o senhor acabou de relatar, tem mais algum caso específico? Tem. Por exemplo, pacientes que estão com suspeita de dengue, malária, doenças agudas e febris, como a própria gripe, né? Uma vez que essas pessoas apresentam esses sintomas, Sim. Se eu administrar a vacina do coronavírus, eu não vou saber se as reações adversas da vacina foram causadas mesmo pela própria vacina ou se são sinais e sintomas da doença e infecção que o paciente já apresentava no momento da vacinação. Então, toda doença aguda, febril, como uma gripe, por exemplo, já é um impeditivo para que a pessoa tome a vacina. É melhor que ela espere aí 4 semanas ou até a recuperação total, né? Mesmo que ultrapasse 4 semanas, mas ela minimamente são 4 semanas que ela deve estar esperando aí para receber essa vacinação. Okay. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação, esclarecendo essas dúvidas aqui para a gente no programa 18 horas. Eu que agradeço, Karime, Carlos, um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes aí da Rádio Mix. Fico à disposição e espero sanar as dúvidas e combater aí as fake news para que a gente consiga se unir e finalizar com esse problema, acabar com esse problema de saúde pública que a gente está vivenciando hoje. Um grande abraço a você. Sem dúvida, professor, e aqui vai o nosso agradecimento pelo trabalho, pelo desempenho nesta guerra, pela atuação heróica dos profissionais de vocês, profissionais da saúde que estão vivenciando, que estão tratando esta pandemia. Muitíssimo obrigada pela atuação de vocês. Eu que sou grato, muito grato. Um abraço forte a você. Um beijo, muito boa noite. Beijo. Conversamos com o professor da Escola Superior de Ciência da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, Alex Martins.